sabe quando você consegue vender a qualquer custo? Nunca. E sabe por que isso acontece? Porque o seu cliente sente. Ele sente que você está ansioso. E a ansiedade gera insegurança. Consequentemente, você não vende porque ele não vai se sentir seguro de fazer nada com você. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carol Tinelli. Aqui, né, a gente está discutindo, a gente sempre traz em discussão coisas e técnicas e estratégias e tudo que a gente puder para acelerar a sua jornada no ganho de 6 dias de comissão. E hoje, o tema que eu trouxe para vocês é o seguinte: o que um corretor precisa ter para ser completo e 5 passos para isso acontecer. O que ele precisa para ser completo e quais são os passos para isso acontecer. E digo mais, na verdade eu preparei para vocês 5 passos, mas eu trouxe depois mais um passo porque eu falei, não, eu vou levar uma coisa a mais aí pro pessoal. E antes de falar desses passos, eu vou preparar vocês para que quando vocês chegarem nos passos práticos, vocês estarem de fato preparados para enfrentar esses passos. Essa preparação é essencial, é primordial para a profissão de vocês, tá? E olha só, gente, a maioria das pessoas, elas entram no mercado imobiliário por quê? Elas entram no mercado imobiliário buscando uma alternativa, buscando uma opção, porque de alguma forma não encontrou nada além disso, não encontrou nada aí fora que pudesse satisfazer de alguma forma aquilo que ela almeja, ela não consegue ser feliz em alguma profissão, aí ela não dá certo em outra profissão e ela vira corretora de imóveis, essa pessoa. E o que acontece quando a pessoa busca isso como uma forma alternativa? Ou porque alguém falou que ela tinha que ser corretora, ela simplesmente fez. Ela decidiu que ela vai virar corretora. Aí ela vai lá e faz o TTI, curso obrigatório para se tornar um corretor de imóveis. E o que acontece? Qual que é a visão sobre a profissão, sobre entrar no mercado? Qual que é a visão? Quando a pessoa decide entrar no mercado, o que passa na cabeça dela? Bom, eu vou entrar no mercado imobiliário, me disseram que é fácil, me disseram que dá muito dinheiro, não é? Não é isso que falam? Que vai ser fácil, que vai dar muito dinheiro, vender imóvel deve ser fácil, então eu vou fazer isso aqui, eu vou entrar na profissão. E tudo bem, ela vem para o mercado, faz o TTI, sai do TTI sem plano, sem preparo, sem nada. É ou não é o que acontece na prática? Vai lá e faz o TTI, que algumas escolas que dão esse curso aprofundam um pouco mais, outras escolas aprofundam um pouco menos, mas no fundo, eu já ouvi, várias pessoas já me mandaram mensagem dizendo isso. Tá, eu saí do curso de TTI, mas eu não tenho nenhum tipo de planejamento, eu não tenho qualquer tipo de preparo prático, eu não sei o que eu faço no mercado, eu estou à deriva, eu não sei como eu vou chegar lá, como que eu vou alcançar 6 dias de comissão por ano, eu não sei como que eu vou vender imóveis. Assim mesmo sai sem saber nada, nem ler uma matrícula a interpretar. Exatamente, Luiz. A pessoa não sabe nada. Ela faz o TTI, mas ela sai sem saber nada. Por que acontece? Temos que estudar, mas a prática é o que de fato gera retenção. Eu sempre falo muito isso aqui, né? A prática gera a retenção. E por que eu falei para vocês que eu acho importante
eu preparar para vocês antes de dar, ao invés de 5 passos, eu vou te dar 6 passos para você vender mais. Eu vou te dar. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de falar de passos que você precisa mudar antes de ir para a prática. Antes. O que que é? Gente, a primeira coisa que o corretor e a corretora de imóveis, seja aquela pessoa que está começando agora, que saiu do TTI, não sabe o que fazer, não sabe absolutamente nada na prática, não sabe por onde começar, não sabe negociar imóveis, não sabe nada. Ela sabe uma básica teoria que foi dada lá no curso para ela. Isso ela sabe. Mas a hora que vai na prática, ela não sabe em que momento ela aplica o que ela aprendeu na aula X, na aula Y, ela não tem essa ideia. É muito vaga essa ideia, é muito difícil de colocar na prática os ensinamentos teóricos. Então, o que eu vou falar para vocês? O passo 1, antes de eu dar os passos práticos, antes. O passo 1, gente, é a mudança do mindset do corretor e da corretora de imóveis. O que quer dizer isso? Saiba, gente, que vocês precisam entender que a aprendizagem ela não para nunca. Vocês vão ter que estudar, não sabe nada, né? Roteiro do que fazer, não sabe fazer, não sabe nada. É isso, Luiz, não sabe nada. Então, assim, ó, qual que é o mindset? Bom, assim como qualquer profissão que exija uma faculdade, que você tem que se especializar com pós-graduação, mestrado, doutorado, que seja, a profissão de corretor de imóveis, de corretora, é uma profissão que também exige estudo contínuo. Não dá para você achar que você vai estudar o TTI e vai para o mercado e tá tudo bem. Não vai acontecer isso. Isso é uma ilusão. Vocês precisam ter outros direcionamentos no mercado. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque vocês precisam ter alguém a quem modelar, vocês precisam ter possibilidades de entendimento prático diante daquela teoria que você aprendeu. Só que você não pode parar de aprender nunca. O aprendizado, gente, ele é dinâmico, por isso que vocês precisam mudar o mindset de buscar o aprimoramento constante. Se vocês não buscarem o aprimoramento constante, dificilmente vocês conseguem desenvolver a prática. Porque tudo bem que algumas coisas elas não mudam. Algumas coisas elas não mudam. Mas algumas coisas, e são muitas as coisas que mudam. Por exemplo, a gente vai falar um pouco disso depois, mas que nem o Luiz comentou aí, né? A parte de documentação muda constantemente, mudam as leis, mudam as coisas, você precisa estudar. Você tem que ter o mindset de que tudo que você se propuser a fazer, você tem que fazer. Você tem que fazer. E por que eu estou preparando vocês aqui e estou preparando vocês para receber os passos para vender mais? Então, você aqui está conseguindo ter essa percepção dessa necessidade de mudança, primeiro aqui, ó, na sua mente, de que você tem que fazer. Você vai fazer o que precisa ser feito, você vai aprimorar os seus conhecimentos sempre. E aí, depois desse passo, da mudança de mindset, da mudança de que o aprendizado não para, dessa mudança de que você precisa fazer tudo o que precisa ser feito, sempre, e não desistir da profissão, e ter essa resiliência, e ter essa consciência, você precisa entender que você tem que ter autorresponsabilidade. O que quer dizer isso? Gente, o sucesso só depende de você, não depende de mais ninguém. Olha só, você mudou o mindset, você sabe que tem que fazer o que precisa ser feito. Obrigada, Luísa. Que bom, que bom. Que muito bom eu ouvir isso. Fico muito grata mesmo, muito feliz, de verdade. Então, você fez a mudança do mindset, gente, aí você começa a se desenvolver, tem esse autodesenvolvimento, essa busca por conhecimento, essa busca contínua. E aí você fala, eu tenho autorresponsabilidade. Pessoas de sucesso assumem, trazem para si a responsabilidade pelo seu sucesso e pelo seu
insucesso, pela falta de sucesso, a responsabilidade também é tua. Por quê? Gente, não é o mercado, não é o papagaio, não é o periquito, não é o vizinho, não é o seu líder, não é o seu liderado, não. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Se você não fizer, a autorresponsabilidade tem que ser sua também. Porque no fundo, e eu já falei isso aqui em outra oportunidade, o que a gente faz quando ninguém tá vendo? Será que você está fazendo tudo o que precisa ser feito? E aí a hora que bate aquele problema de falta de resultado, que eu não estou conseguindo vender, será mesmo que é por causa de outra pessoa? Ou será que você não fez o que precisava ser feito na hora que tinha que ser feito? Então, mudança de mindset, mudança de chave, isso é fundamental. Mudança de ter a consciência da autorresponsabilidade. Vocês precisam ter essa busca desse conhecimento. Vocês têm que buscar a autorresponsabilidade sempre. Não culpar os outros, não reclamar. Tá? Isso tudo faz parte do autodesenvolvimento para que vocês tenham essa autorresponsabilidade. Outro passo que eu queria passar para vocês antes de passar os passos práticos: comprometimento. Comprometimento. Quais são as suas metas? Não são as minhas metas. Não é a meta do seu colega de trabalho, não é a meta da empresa que você trabalha. Quais são as suas metas? Por quê? Se você ficar trabalhando com a meta de outra pessoa, você não vai se comprometer o quanto você deveria se comprometer. Não é verdade? Vocês precisam gerar esse comprometimento sempre. Por quê? Porque se você não se comprometer, você não for autorresponsável e não tiver mudança de mindset, o seu resultado não vai vir. Fato. É como 2 mais 2 são 4. Tá? O comprometimento é importantíssimo e vocês têm que ter, porque o resultado que vocês buscam é o resultado que vocês têm e que vocês querem, é o de vocês, não é o meu. O meu eu busco pessoalmente, você tem que buscar o seu pessoalmente. Tudo bem? Então, dito isso, nós somos responsáveis por nossos próprios resultados. Ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Eu procuro informar e estudar mais as minhas atitudes, vão dizer onde eu vou chegar. Exatamente. Mudança. Obrigada, Luiz. Que delícia a gente ouvir isso, é muito bom. Mudança de mindset, autorresponsabilidade, comprometimento. Ninguém vai fazer por você. Faça. Saiba quais são as suas metas. E busque-as. Busque-as, porque se vocês não buscarem, ninguém vai fazer por vocês, tá? E aí, como eu prometi, eu trouxe 5 passos para vocês buscarem a prática. Mas eu quis trazer mais um. Além de 5, eu trouxe 6. Trouxe 6 passos. Gente, os 5 passos é o seguinte: você só vai conseguir destrinchar esses passos que eu vou ensinar agora para vocês se vocês fizerem todo o dever de casa dos passos anteriores. E aí, para você ser um corretor completo, você tem que somar aqueles lá que eu falei agora, mais os que eu vou falar agora. Parabéns, obrigada. Como que é? Josuzin, o seu Instagram. Obrigada, que bom que vocês estão aprendendo e que eu estou contribuindo com vocês de alguma forma. Eu fico muito grata mesmo, gratidão por vocês estarem, por eu conseguir contribuir de alguma forma com vocês, viu? Olha só, o primeiro passo, gente, é o seguinte: para o corretor ser completo, vocês precisam dominar documentação imobiliária. Precisam dominar a documentação imobiliária. Por quê? Você tem que gerar autoridade no seu cliente. A autoridade, gente, é uma percepção que ele vai ter de você e não necessariamente que você tenha. Mas ele precisa falar: nossa, esse corretor e essa corretora aqui, ó, top, eles sabem. Se torne útil para o seu cliente. Por exemplo, se você enxerga um problema, se torne útil, venda antes de vender. Você vai economizar o seu tempo e o tempo do cliente. Então, essa semana ainda, na quinta-feira, nós vamos fazer uma live aqui específica de documentação imobiliária, tá? Então não percam. Então hoje eu tô te dando que isso é um passo. Isso eu estou te dando que isso é um passo para você vender o imóvel. Então se torne útil para o seu cliente proprietário antes de você vender o imóvel dele. Por quê? Porque na próxima vez, ainda que você não venda,
ainda que você não venda. Mas o seu cliente vai falar: essa pessoa foi útil para mim. E certamente ele vai voltar com você, ele vai te indicar, tá? E isso faz toda a diferença. Um outro passo que eu queria falar para vocês é o seguinte. Gente, vocês precisam aprender a precificar um imóvel. É fundamental aprender a precificar um imóvel. E por que que isso acontece, gente? Qual que é o valor vendável do imóvel? Qual que é o valor real do imóvel? Qual que é o valor justo do imóvel? Qual é o valor que é atrativo para os clientes? Adianta alguma coisa você ter um imóvel à venda que não seja atrativo para quem vai comprar? Não adianta nada. Você vai ficar com aquilo parado. Eu insisto nisso. Não adianta. Então vocês precisam aprender a precificar bem um imóvel, porque isso vai fazer diferença na sua jornada. Isso vai acelerar as vendas dos imóveis. Tudo bem? Então, vamos lá, recapitulando: documentação imobiliária, precificação de imóvel. Então, passei aqui 2 passos. Vocês precisam fazer marketing pessoal e imobiliário. Nós falamos do marketing 4.0, o marketing de relacionamento. Você que é corretor de imóveis, você que é corretora de imóveis, se você não fizer um marketing 4.0, certamente você vai ter muita dificuldade de angariar imóveis, prospectar imóveis, vender. É muito complicado. E eu estou trazendo isso aqui, essas questões para vocês, de passos para vocês melhorarem, para que vocês consigam atingir os 6 dígitos de comissão que vocês almejam e o que eu busco aqui ensinar a vocês. E aí, outro item importante que muitas pessoas não dão valor. E eu não sei quem por aí fala isso, mas eu acho importante. Vocês têm que conhecer o perfil de comportamento do cliente de vocês. Quem nunca pegou um cliente sistemático? Quem nunca pegou um cliente que fala pra caramba? Quem nunca pegou um cliente que é mais bravo, que não dá muita moral, que o cara nem fala muito, às vezes você não consegue nem desenvolver uma conversa com a pessoa? Quem nunca? Não é? Gente, quando você entende quem são as pessoas, e isso acontece a partir de quando? A partir de um autodesenvolvimento que tem que ser feito. E a partir disso, você consegue, de fato, entender as pessoas ainda mais. Então, vocês precisam entender esses clientes. Você é tanto o proprietário quanto o comprador. Não muda. Pessoas são pessoas. E aí, quando você começa a ter essa percepção da necessidade de conhecer essas pessoas no seu profundo entendimento mesmo, assim, de você entender quem que é essa pessoa, de você entender como que essa pessoa toma decisão, por que ela toma uma decisão de um jeito, de outro jeito, por que ela é assim, o que motivou ela a ser assim. Isso faz diferença, isso é um passo para vocês acelerarem a jornada de vocês nos 6 dias de comissão, tá? Isso faz toda a diferença. Então, ok, esse é o 4º passo. Conhecer o perfil de comportamento das pessoas. Outro aspecto muito importante é você conhecer técnicas de negociação. Negociação. E por que eu falo isso? Quando você está... A parte da técnica de negociação, ela é desde antes de você, de fato, começar a se relacionar com o cliente. Aí ali você já tem que começar, para começar o relacionamento com ele mesmo, de prospecção e tudo mais, quando você inicia um posicionamento, enfim, ali você já tem que aplicar algumas técnicas. E são várias, viu, gente? São várias técnicas, são muitas mesmo. E lá no fechamento, gente, eu falo que é o terror de corretor de imóvel, de agente imobiliário, o fechamento. Porque o fechamento é você saber conduzir a negociação para onde? Para o fim dela, né? Para que as pessoas que você aproximou, de fato, fechem, façam uma proposta, uma faz e outra aceita, e partem para o contrato, o pagamento, enfim, todo o trâmite aí da negociação. Só que o que acontece?
No momento do fechamento, o que surge na vida do ser humano? A ansiedade. E aí, por isso que eu falei lá atrás, que vocês têm que preparar o mindset de vocês para trabalhar com tudo isso, porque olha só quantas etapas vocês têm que passar para conseguir chegar lá no fechamento e ter as técnicas e saber aplicar essas técnicas e tudo mais. Então é o aprendizado constante, é a autorresponsabilidade, é o comprometimento, tá? E aí, que nem eu falei, vem a ansiedade da pessoa. E o que a ansiedade é, gente? Quem aí sabe falar o que é a ansiedade? Será que alguém sabe me dizer o que é a ansiedade? Alguém sabe me falar o que é isso? Alguém chuta? Vamos ver se alguém quer chutar aí. Pode falar qualquer coisa, tá? O que vocês acharem, tá? O que acontece? A ansiedade, gente, é quando o corretor tá lá no fechamento e ele quer prever o futuro. A ansiedade, seja ela aqui no fechamento ou seja ela de onde for, é você querer antecipar um evento futuro e incerto. A gente não tem controle sobre isso. A gente tem controle sobre o quê? Sobre o que a gente faz. A gente tem controle sobre as nossas ações. Lembra da autorresponsabilidade de comprometimentos, tudo? É sobre isso que a gente tem controle. Então, se você se preparou a fazer uma coisa antes do tempo, e é querer prever o futuro, é querer antecipar o futuro no presente. Isso não acontece. Não acontece. Então, quando vocês se dedicam a fazer tudo que eu falei lá de trás nos passos para que vocês venham para a prática, é uma preparação de vocês, isso faz diferença. E aí, quando você trabalha com ansiedade, porque você está desesperado porque você não tem dinheiro, você está desesperado por um monte de coisas, aí infinitas possibilidades na sua cabeça de coisas que vão te gerar ansiedade, você vai querer vender a qualquer custo. E sabe quando você consegue vender a qualquer custo? Nunca. E sabe por que isso acontece? Porque o seu cliente sente. Ele sente que você está ansioso. E a ansiedade gera insegurança. Consequentemente, você não vende porque ele não vai se sentir seguro de fazer nada com você. Então, gente, se vai aí uma dica, controlem a ansiedade de vocês, tá bom? Controlem a ansiedade de vocês, no momento principalmente do fechamento. E conheçam todas as técnicas de negociação, tudo que é possível conhecer, tá? E aí, eu queria trazer para vocês um sexto passo que é importante: fazer parcerias. Façam parceria, gente. Parceria é um acelerador para o seu negócio como corretor de imóveis. Não queira ganhar sozinho. É melhor você ganhar vários picados do que nenhum sozinho. Faz a conta aí, é aritmético, faz a conta matemática. Se você tiver 5 dividindo 50%, é muito melhor do que se você tiver apenas um, que a comissão não vai bater a soma daqueles 5 que você fechou em parceria, tá bom? Então façam isso. E o que eu queria falar para vocês? Vocês fazem follow-up, por exemplo? Isso é uma das técnicas, né? Vocês precisam fazer follow-up. E isso daí, às vezes, passa batido. Gente, o cliente, ele não vai saber, que ele precisa de você, se você não falar para ele que você existe, certo? Você não vai conseguir fazer o seu cliente entender que ele precisa de você, se você não fizer um follow-up, se você não fizer um relacionamento com ele. Você vai deixar oportunidades passarem. E vocês sabem por que não é feito follow-up? Vocês sabem qual é vamos dizer assim, o maior vilão do follow-up? É a falta de organização, né, de tempo, do que você quiser. Falta de organização de modo geral. Disciplina é um problema muito sério.
e a persistência do contato com as pessoas. Isso é um problema. Gente, se a gente pensar em falta de organização, a falta de organização ela está diretamente relacionada com o seu comprometimento, com a sua autorresponsabilidade. Qual é a meta que eu quero? Se eu não me comprometer comigo mesmo, antes de você se comprometer com qualquer outra pessoa, você precisa se comprometer consigo mesmo primeiro. E aí se você não tem organização, se você não tem persistência, se você não tem disciplina, automaticamente você não terá nada, você não vai conseguir atingir a sua meta. Esqueçam, gente, isso não vai acontecer. E eu estou aqui para orientar vocês nesse sentido, que antes de vocês entrarem na prática, fazendo tudo que eu passei, antes de você entender a documentação e tudo mais, eu estou preparando você aqui agora, neste momento, para você entender isso. E agora você já entende. Então agora você já pode ir para a prática. Você já sabe que você tem que mudar a sua mente, você sabe que você tem que ser autorresponsável, você sabe que você tem que ter comprometimento. Como sempre eu gosto de fazer, eu trago uma reflexão. Gente, mais importante do que a velocidade é a direção. Ela é muito mais importante. Então, tenham direcionamento, tá bom? E eu estou aqui na minha função de direcionar vocês para o caminho certo, para direcionar vocês com a mentalidade certa para vocês serem profissionais de sucesso. Gente, obrigada, agora são 8h20, obrigada por quem esteve comigo até agora e até amanhã. Tchau, tchau!